Se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. Existe um propósito, existe um motivo e ele vem direto do coração de Deus para a sua vida. Escute com atenção. Deus manda te dizer hoje: eu estou abrindo uma porta que ninguém poderá fechar. Essa palavra não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que já começa a se manifestar em sua vida. Imagine por um instante aquela porta que parecia trancada, aquela oportunidade que parecia perdida, aquele caminho que parecia bloqueado. Agora veja, pela fé, essa porta se movendo diante de você. A escuridão dá lugar à luz, o silêncio se transforma em resposta, e o que antes era impossibilidade começa a se transformar em milagre. A imagem diante de você é simbólica. Uma porta fechada em um lugar escuro, representando os momentos em que tudo pareceu sem saída, em que você sentiu que não havia solução, em que a espera parecia interminável. Mas perceba, há uma luz que começa a brilhar por trás dessa porta. Uma claridade intensa que insiste em atravessar as frestas, mostrando que algo novo está prestes a acontecer. Enquanto a música suave cresce, trazendo suspense e expectativa, o seu coração começa a ser invadido por esperança, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele abre, ninguém pode impedir. E hoje, Ele abre diante de você uma nova estação, um novo tempo, uma nova chance. Esta não é apenas mais uma palavra comum, é uma mensagem profética, um recado direto do céu para o seu coração. Quando Deus decide falar, nada é por acaso. Ele escolhe o momento certo, Ele escolhe a hora exata. E hoje, essa palavra chegou até você como um sinal de oportunidade e de renovo. Texto aparece na tela. Palavra de hoje: porta de milagres. Quando falamos de portas, falamos de acessos. Uma porta pode levar você a um novo ambiente, a uma nova fase, a uma transformação que você nunca imaginou viver. Talvez você tenha se deparado com portas trancadas, portas no trabalho, na vida financeira, na família, na saúde ou até mesmo no coração. Portas que pareciam impossíveis de abrir. Mas escute, se o homem fecha, Deus pode abrir. E quando Ele abre, ninguém é capaz de fechar. Essa mensagem é a confirmação de que algo está mudando em sua vida. Uma oportunidade especial, que só pode vir das mãos de Deus, está prestes a se revelar. Pode ser a resposta que você tanto pediu em oração. Pode ser a chance que parecia perdida. Pode ser a cura, a libertação, o recomeço. O que para você parecia impossível, para Ele é apenas o início de um milagre. Imagine-se diante dessa porta. Você não precisa forçá-la, não precisa bater com desespero. Apenas confie, porque o próprio Deus já está do outro lado, girando a chave, preparando o caminho e iluminando seus passos. Essa é uma palavra de esperança e oportunidade. É Deus dizendo: o tempo da espera terminou. Eu estou abrindo a porta dos seus milagres. Sinta essa atmosfera. Respire fundo e receba, porque essa porta, iluminada e poderosa, não é apenas uma imagem. É o sinal de que Deus já está em ação na sua vida. Talvez você já tenha sentido na pele o peso de viver diante de portas fechadas. Momentos em que tudo parecia travado, em que as respostas não vinham, em que cada tentativa terminava em frustração. Situações que machucam a alma, que desanimam o coração e fazem você pensar em desistir. Quantas vezes você se perguntou: por que não consigo avançar? Por que essa oportunidade nunca chega? Por que as coisas não mudam para mim? Mas escute com atenção. Quando Deus decide agir, não há bloqueio humano, não há muralha espiritual, não há obstáculo terreno capaz de resistir ao seu poder. A palavra diz que Ele abre e ninguém fecha, e fecha para proteger você de caminhos que não trariam vida.
Muitas das portas que se fecharam foram, na verdade, livramentos disfarçados. Você não perdeu, você foi guardado. E agora, no tempo certo, ele começa a destrancar diante de você a porta dos milagres. Essa porta representa mais do que uma simples oportunidade. Representa o início de uma nova estação. Talvez seja um emprego que parecia distante, uma cura que a medicina já não acreditava, uma restauração familiar que parecia impossível, ou até mesmo um recomeço interior, onde a paz volta a habitar no seu coração. Deus está trazendo de volta aquilo que parecia perdido. Pense na vida de José, vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos, todas as portas estavam trancadas, mas Deus, no tempo dele, abriu uma porta que ninguém poderia impedir. José saiu da prisão para governar o Egito. O mesmo Deus que fez isso está agindo hoje. Ele não mudou. A promessa que ele libera não cai por terra. Enquanto você ouve esta mensagem, visualize essa porta diante de você. Não é uma porta frágil qualquer, mas uma porta firme que conduz para uma sala iluminada, repleta de respostas, de bênçãos e de milagres reservados só para você. E o mais poderoso é que você não precisa forçar nada, porque quando Deus decide abrir, a porta simplesmente se move. A chave já está girando e o que parecia travado começa a se destravar. Por isso, não olhe para as circunstâncias ao seu redor como quem olha para muros intransponíveis. Olhe com os olhos da fé. O que estava bloqueado começa a ceder. O que estava parado volta a fluir. E o que parecia fechado para sempre se torna agora a oportunidade que mudará a sua vida. Declare no seu coração: eu creio. Essa porta é minha. Deus está agindo em meu favor. E a cada palavra de fé que você profere, o ambiente espiritual se move, porque portas se abrem não apenas diante de circunstâncias, mas diante da fé que confia no Deus Todo-Poderoso. Acredite, você não chegou até aqui por acaso. Esta é a sua confirmação. O tempo de portas fechadas terminou. Uma nova história começa hoje. Agora chegou o momento mais importante desta mensagem. O momento em que você não apenas ouve, mas declara com a sua própria boca aquilo que Deus já determinou no céu. Porque a fé não é apenas acreditar em silêncio. A fé é expressa em palavras, é liberada em declarações que ecoam no mundo espiritual e geram movimento no natural. Deus já disse: eu estou abrindo uma porta que ninguém poderá fechar. Mas para que essa promessa se cumpra em sua vida, você precisa recebê-la, abraçá-la e confirmar que crê. É por isso que agora eu convido você a dizer em voz alta, com toda a fé do seu coração: eu recebo a porta aberta de Deus em minha vida. Não importa onde você esteja neste momento, no seu quarto, no trabalho, na sala da sua casa, ou até mesmo ouvindo essa mensagem em silêncio. Declare mesmo assim, porque a sua palavra tem poder. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você declara vida, quando você profere fé, você ativa o mover de Deus ao seu favor. Veja em sua mente essa porta se abrindo completamente. Visualize a luz intensa atravessando cada espaço, iluminando o caminho que antes era escuridão. Imagine as respostas chegando, os milagres acontecendo, os obstáculos caindo por terra. Essa não é apenas uma cena bonita para você imaginar, é uma realidade espiritual sendo estabelecida agora. Repita comigo mais uma vez: eu recebo a porta aberta de Deus em minha vida. E ao declarar isso, você não está apenas dizendo palavras soltas, você está assinando um decreto de fé, alinhando o seu coração com a vontade de Deus, permitindo que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. Talvez você esteja enfrentando dúvidas. Talvez dentro de você haja uma voz dizendo: será mesmo para mim?
Mas eu te digo com autoridade, sim, é para você. Essa palavra não veio por acaso. Esse vídeo não caiu na sua tela sem motivo. Essa é a resposta que você pediu em oração. É a confirmação que você esperava. Deus não escolhe momentos aleatórios. Ele fala na hora certa. E hoje Ele está dizendo: creia, a porta está aberta, caminhe pela fé. Por isso, eu te convido agora a deixar também escrito nos comentários essa mesma declaração. Eu recebo. Escreva como um ato de fé. Cada letra será como uma semente plantada. E assim como a semente brota e floresce no tempo certo, a sua declaração vai gerar frutos de bênção e vitória. Não tenha medo, não duvide, apenas declare e creia, porque o que Deus abre, ninguém pode fechar. Chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final do que Deus está realizando em sua vida. A palavra liberada hoje continua viva, continua trabalhando, continua abrindo caminhos que pareciam bloqueados. O Senhor declara: eu estou abrindo uma porta que ninguém poderá fechar. Essa promessa não é apenas para inspirar, mas para transformar sua realidade. Quantas vezes você tentou com suas próprias forças e encontrou apenas portas fechadas? Quantas vezes se sentiu cansado de esperar, desanimado por não ver saída? Hoje Deus diz: confia em mim. O que eu abro, ninguém pode fechar. E o que eu fecho é para o seu bem. Por isso, é hora de se posicionar em fé. A primeira atitude é declarar em voz alta: eu recebo. Diga com convicção, escreva nos comentários, torne público o seu ato de fé. Cada palavra liberada ativa no mundo espiritual o que Deus já determinou. A segunda atitude é compartilhar essa mensagem. Assim como você foi alcançado, outras pessoas também precisam dessa confirmação. Talvez alguém próximo esteja chorando diante de portas trancadas e precise ouvir que Deus ainda abre caminhos. Seja instrumento de esperança. E a terceira atitude é guardar essa palavra no coração. Sempre que a dúvida ou o medo tentarem falar mais alto, repita: Deus abriu, ninguém fecha. Essa será sua arma contra a incredulidade e seu lembrete de que o impossível pertence a Ele. Agora, receba esta oração: que a paz de Deus invada sua vida, que as portas certas se abram, que o impossível aconteça, que nada nem ninguém atrapalhe o agir dele em sua história. Se você crê, declare comigo: eu recebo a porta aberta de Deus em minha vida. Curta este vídeo, comente sua fé e compartilhe, porque a promessa já está em movimento e sua nova história começa agora.